Salve galera, professor Neto aqui mais uma vez para me falar com vocês, pessoal, principalmente o pessoal do segundo ano. Vamos dar continuidade à aula passada, em que a gente estava trabalhando as questões das organizações mundiais, né, de como o mundo estava se organizando nesse novo processo de globalização, principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial e já entrando aí na Guerra Fria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Guerra Fria mais pra frente, mas assim, a título de estudo, hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre blocos econômicos, tá certo? Por quê? E qual que é a ideia? É necessário que vocês tenham em mente que as organizações mundiais que foi o tema da aula passada, como a OMS, Banco Mundial, enfim, as organizações mundiais, a ONU, elas têm algo no período histórico, algo bastante relevante e de contraponto em paralelo com os blocos econômicos, que também eram e foram e são originalmente uma tentativa, né, lá no início, uma tentativa de organizar economia, política e sociedade de um mundo, principalmente de uma Europa que estava devastada, né? Para pensar, galera, a Europa, ela durante o século XX, olha o tanto de conflito que teve no continente europeu. Nós tivemos Revolução Russa, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né, por si, aquela divisão ali entre capitalismo, socialismo e tudo mais. Então a Europa, ela vinha durante o século XX tentando se reestruturar socialmente, economicamente e politicamente. Só que isso ganha força principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí começa a surgir o primórdio, o início dos blocos econômicos. Qual que é o objetivo, né, desses blocos econômicos? Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Medidas para desenvolver sistemas políticos, sociais e econômicos. Então a gente tem, nesse período, uma tentativa de reestruturar, né, esses países que estavam devastados por conta de conflitos, né? Então, vejamos, o objetivo então desses blocos é justamente fortalecer os países membros para que, ao entrar nesse novo processo de globalização, que a gente a gente está inserido nele hoje em dia, mas lá no início ainda era, essa globalização que nós temos hoje ainda estava no embrião, né? Ainda estava no início. Então, esse surgimento de blocos vem com essa perspectiva, ok? Depois eu vou falar sobre os tipos, sobre quais os blocos são os mais relevantes no mundo, dentre os quais a gente se destaca principalmente a União Europeia. Mas só tem a União Europeia? Não. Mas antes de eu falar dos blocos, eu vou deixar isso para a próxima aula, eu vou falar dos tipos de blocos. Cada bloco econômico tem uma determinada função, tem uma determinada característica, digamos assim. Como assim, professor? Vejamos, não são todos os blocos iguais e não são todos os tipos iguais, tá certo? Nós temos alguns tipos: zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. Observe que cada tipo desse aqui respeita uma determinada regra, tipo uma regra, em que a gente vai ter, na zona de livre comércio, imagine que um país, quando vai vender ou comprar produto, ele tem que passar pela alfândega, né, esse determinado produto. Por quê? Para recolher imposto ou para devolver o imposto sobre aquele produto. Só uma curiosidade aqui, um tio meu foi para a Austrália, chegando lá ele comprou 2 celulares para as filhas dele. E aí na hora do aeroporto, de voltar para o Brasil, o governo australiano devolveu para o meu tio a parte do dinheiro que era imposto. Por quê? Porque ele não iria utilizar
aquele imposto. Porque o imposto, gente, é o que faz o país funcionar, né? Ter transporte público, ter saúde pública, enfim. E como ele não ia morar, como ele não mora na Austrália, o governo australiano devolveu os 10% do valor daquele produto, que era a taxa lá, para o meu tio. Isso é muito absurdo do ponto de vista social, né? Você devolver um imposto que você não vai utilizar. Mas as zonas de livre comércio, galera, como eu estava falando aí nessa historinha, o que faz essa regulação seria a alfândega. Então as zonas de livre comércio, eles meio que bloqueiam essa alfândega entre os países membros, fazendo com que a circulação de produtos seja mais efetiva, beleza? A União Aduaneira, ela acrescenta, cada um aqui meio que vai complementando o outro, tá? Ela é o anterior mais alguma coisa. A União Aduaneira, além das zonas de livre comércio, além dessa quase baixa ou nenhuma questão alfandegária entre os países membros sobre produtos, ela também vai regulamentar uma questão de tarifa igual para produtos importados ou exportados, tá ok? Então a gente tem mais esse acréscimo aí, um pouco a mais. O mercado comum já começa a ter um outro acréscimo, que seria o quê? Continua tendo zonas de livre comércio dentro aqui do mercado comum, a União Aduaneira também dentro do mercado comum, e o que acrescenta? A gente agora vai ter uma circulação de serviços, pessoas e capitais, ok? Então a gente tem uma facilidade de circulação de pessoas entre os países membros, tranquilo? E para finalizar, nós temos o último estágio, que seria a União Monetária, onde a gente vai ter a zona de livre comércio, a União Aduaneira e o mercado comum aqui dentro, e um acréscimo que seria entre os países membros ter uma moeda, né? Ter uma moeda para fortalecer a economia e que esses países utilizem essa moeda e deixem a moeda nacional de lado, ou até mesmo inexistente, tá? O exemplo mais famoso e mais comum de vocês visualizarem isso aqui tudo num único bloco seria a União Europeia, né? A União Europeia. Porém, só tem a União Europeia? Não, só que ela é o bloco mais bem estruturado que existe. Inclusive a moeda euro, né, vem desse bloco econômico. Tranquilo, galera? 100%? Bom, essa aula foi simples, foi rápida, foi tranquila. Na próxima semana a gente vai destrinchar um pouco sobre os blocos econômicos, né? Hoje eu dei uma ideia dos tipos, um pouco da história, e na semana que vem a gente entra um pouco em cada bloco, beleza? Tenham todos aí uma excelente semana e até a próxima.